Então tá bom, meus irmãos, eu espero que vocês estejam bem, né? Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma aula, para a honra e glória de Deus, né? Hoje nós vamos falar sobre a aliança sinaítica. O que quer dizer isso, né? A aliança do Monte Sinai, nada mais é do que a aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Na aula passada, a gente viu Êxodo de 1 a 18. Nesses textos que a gente estava estudando, eu espero que os irmãos tenham conseguido tempo hábil aí no dia a dia para poder estar lendo, né? Nós conhecemos um pouco sobre a história dessa família de Abraão, que ela viveu ali no Egito, e essa família ela se multiplicou muito, ela cresceu demais, a ponto de se tornar uma ameaça para os egípcios, né? Eles ficaram com medo, achando que talvez esse povo um dia poderia se revoltar contra eles, né? Quando eles fossem atacados por alguns inimigos. Não era um medo que tinha justificativa, porque o povo de Deus, eles não tinham esse intento, né? Mas, obviamente, com 400 anos quase ali vivendo no Egito, sendo um povo tão numeroso, e a gente vai conhecer um pouco sobre esse povo, eles acabaram se misturando um pouco com muitas coisas do Egito também, né? E depois nós vamos ver ações deles. Deus, ele abençoa demais a nação do Egito, através de José. A sabedoria que Deus deu para José garantiu ao faraó todas as terras do Egito. Ninguém tinha posse de terra mais. O faraó era dono de tudo, inclusive de pessoas. O número de escravos de faraó cresceu muito. Isso tudo era glória a Deus. Foi o Deus de José quem revelou o sonho, né? Quem colocou aquele sonho na vida dele, quem executou. Então aí a gente vê também esse atributo de Deus, né? Que é a soberania dele. Ele faz chover quando ele quer, ele manda a seca quando ele quer. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e ele permitiu um período de abundância de 7 anos e depois 7 anos de extrema fome. O Egito já sabia disso, porque Deus divinamente já os havia avisado, porém, os demais povos não sabiam disso. Toda a família de Israel vai para essa terra, eles passam esse tempo lá, e aqui em Êxodo a gente vê esse número tão grande de pessoas sendo perseguidas. Sofriam muita perseguição, eles agravaram em muito a questão de serviço, eles começaram a ser escravizados de forma muito pior, o qual nunca havia sido feito. Então, aquela nação que era uma bênção para o Egito no passado, né? Era essa visão que o faraó da época de José tinha acerca do povo de Israel. Já esse novo faraó, a gente não sabe quantos faraós aconteceram ali, a gente sabe que é quase 400 anos, então esse faraó, ele tinha ódio, um completo ódio pelo povo de Israel, pelo fato do número deles serem tão grandes, porque havia uma bênção de Deus sobre eles, né? Que essa bênção da fertilidade, isso para aquele povo da época era tido como uma bênção muito grandiosa, porque com o número de pessoas, você tem mais pessoas trabalhando para você, é mais defesa militar, caso tenha alguma guerra. Então, naquela época, uma família numerosa era uma família, de fato, muito abençoada. E isso, muitas culturas no Oriente Médio vão ter essa concepção até o dia de hoje, porque muitos do Islã, eles têm vários filhos, né, muitos filhos. Nós também conhecemos esse livramento, esse resgate de Israel através do Cordeiro da Páscoa. Então, é extremamente maravilhoso a maneira com que o Senhor liberta o povo de Israel. Porém, a gente se depara com os últimos capítulos lá, 16 e 17, um Israel murmurador, um Israel que se revoltou contra Deus, né? Inúmeras vezes pedindo para voltar para o Egito. Puxa, quem dera eu estivesse no Egito. Puxa, era melhor morrer lá no Egito mesmo, né? Lá tinha pelo menos sepulcro para nós. Olha quantas vezes nós estávamos rodeados de panela de carne. Então muitos vão estar blasfemando, murmurando de Deus, apesar de Deus os ter livrado de uma maneira totalmente soberana, onde o povo de Israel era poupado, enquanto o povo do Egito sofria as pragas do Egito, que a gente conhece, as 10 pragas lá, né? E há esse contraste, né? Puxa, Faraó tinha o coração endurecido. Mas a gente começa a ver que o povo de Israel também tinha esse coração extremamente endurecido também, né? E esse era o povo de Deus, esses eram os representantes. E aí é o que a gente vai ver aqui, ó, em Êxodo 19 a 24. Se vocês quiserem abrir na Bíblia de vocês, vou dar um tempinho para vocês, enquanto eu abro a minha aqui também, tá? Êxodo 19 a 24. Vamos começar lá no 19.
Vou começar a abrir físico também, pessoal, porque senão às vezes não dou tempo para vocês. Coloco todos os textos aqui, né, igual eu tava fazendo, e aí eu sei que vocês acabam não dá tempo, né, de ir procurar lá e ler. Então, quem puder ir acompanhando com a Bíblia física em mãos, pelo menos pelo textuário da palavra ali, que a maior parte das Bíblias vai trazer, que é o quê? Esse textinho antes do capítulo. Então, por exemplo, Êxodo 19 tem um textinho aqui na minha. Cada Bíblia vai ter um texto diferente, né? Porque depende da tradução e tal, mas todos eles vão ter mais ou menos o mesmo sentido. Na minha está escrito, pessoal, Israel chega ao Monte Sinai. E é dito que trata mesmo o Êxodo 19, né? Há um convite de Deus para que o povo, eles façam uma aliança com ele, e ele desenvolve um pouquinho aquelas promessas que ele fez para Abraão em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17 também, agora transferindo, né? Óbvio, permanecia com eles, porque eles eram descendentes de Abraão, mas confirmando a promessa nessa nação. Que Abraão ele teve outros filhos também, né? Mas sobre essa nação, Deus faz essa aliança e chama eles, faz um convite para que eles sejam um reino de sacerdotes, é o que a gente vai ver em 19, de 1 a 6 aqui. Ele ainda fala que eles seriam a sua propriedade peculiar em meio às nações, né? Dentre muitas nações, eles seriam os representantes deles, do Senhor, para ser um reino sacerdotal. Vou fazer a leitura aqui, ó. Serão para mim, o versículo 6 do capítulo 19 de Êxodo. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então ele fala com Moisés, e Moisés passa essa aliança para o povo. E o que o povo faz? Eles confirmam, eles aceitam aquelas palavras. Isso é o que a gente vai ver no versículo 7 aqui, ó. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia lhe mandado falar. E o povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. Então eles concordaram com a lei de Deus. Não era uma coisa sem o aceite deles. Não, o povo, um grupo, aquele grupo de israelitas e também de escravos que saíram do Egito, confirmaram que eles aceitariam aquela proposta de Deus, né? Aquela aliança de Deus. E ela traria muitas bênçãos, né? Foi como eu falei, aquelas bênçãos que ele havia já feito para Abraão em Gênesis 12, 15, 17. Essa questão da aliança ela vai ser melhor desenvolvida até o capítulo 24. Então, no 20, a gente vai ver lá os 10 mandamentos. Então, Deus fala para o povo quais são os mandamentos dele, os 10 mandamentos, né? Lá no versículo 22, a gente já acaba conhecendo um pouco mais. Lá no versículo 22 do capítulo 20 de Êxodo, a gente já vai ver a lei sobre o quê? Sobre o altar do Senhor. E deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Os termos da aliança, né? O desejo de Deus era transformar Israel numa nação justa e generosa. Óbvio que Deus não se surpreende com nada, ele já sabia como é que era o coração daquele povo. Lembra bem o que Deus falou lá no Gênesis, né? Que ele sabia que desde a sua meninice, inclusive ele fala isso depois do dilúvio. Ele já sabia que desde a sua meninice o homem era mau. Os pensamentos do homem eram maus, né? Então, óbvio que desde o dilúvio, a própria escolha de Abraão, como nós tratamos nas aulas passadas, né? Os vários erros de Abraão, os erros também dos outros pais, né? Dos outros patriarcas, a gente vai vendo que eram erros repetidos. Filho repetindo o erro do pai, neto repetindo o erro do avô, e assim por diante, né? Mas, apesar dos erros de Israel, o Senhor derrama graça e misericórdia sobre esse povo e decide separá-los dos demais, santificá-los, né? Então eles eram santos, eles eram uma nação que Deus iria fazer deles, uma nação justa e generosa. Era isso que era a missão deles. Então Deus cedeu os 10 mandamentos, em Êxodo 20, do versículo 1 ao 17, e 52 outros mandamentos que vai partir lá do finalzinho do capítulo 20, que é do 22 que eu falei para vocês, até Êxodo 23, versículo 18. Então tá. O que a gente vai ver em todos esses textos? Aqui a gente pode ir folheando rapidamente. A lei acerca dos escravos hebreus, a lei acerca da violência e dos acidentes que aconteciam. Então, de repente, aconteceu algum acidente. Então, o Senhor estava explicando para eles como deveria agir quando alguém praticasse algum mal. Como Deus estava fazendo deles uma nação ela deve ter leis, ela deve ter ordem. E essas leis de Deus, elas eram leis que visavam o quê? Como eu já disse, justiça e generosidade. Então,
esse princípio de justiça e generosidade vai nortear todas as leis. Quando você lê a lei, ainda que isso talvez para nós, nos dias de hoje, seja bem distante do nosso entendimento, porque a nossa cultura mudou muito, né? Aqui a gente vai ver uma cultura totalmente diferente da nossa. Porém, quando você medita nesses textos aqui, você começa a ver o quão lindo era a lei de Deus. Quando você contextualiza, quando você olha para essa lei, diante daquele povo, naquele momento da história da humanidade, aquela lei era uma lei muito superior em justiça a qualquer outras leis que fossem encontradas em achados históricos até hoje. Então, o padrão de justiça e essa visão a respeito da generosidade, até esse entendimento do porquê que Deus teve que fazer do povo de Israel escravo, o fato deles serem escravizados, o fato deles sofrerem no Egito, aquilo deu plano de fundo para eles não tratarem os seus escravos da mesma maneira com que eles foram tratados. Então a gente vai ver muitas leis acerca da escravatura, né, acerca dos escravos, e também leis acerca de propriedades, acerca das responsabilidades sociais deles em questão com os demais, com a sociedade. E um detalhe importante, eles foram peregrinos, e sendo peregrinos, precisava da generosidade de outras nações. E o ser peregrino, sofrer no deserto, também fazia com que o momento em que eles estivessem estabelecidos na terra, eles agissem, eles lembrassem do quanto eles sofreram com aqueles que não foram generosos com eles. Muitas nações, aqui o Senhor fala antes de acontecer, mas muitas nações, eles negam passagem para o povo de Israel, eles não aceitam, eles não são generosos, não dão de comer para esse povo, né? E nós vamos entender o quanto Deus é gracioso, como nós vimos já na aula passada, cedendo pão para eles, né? Fazendo o maná cair do céu. Então é disso que vai se tratar até o versículo, finalzinho do 23 ali, né? Ele vai tratar também a lei acerca do sábado, as leis acerca das grandes festas anuais, daí entra um pouquinho ali no 23. E no 24, essa questão da confirmação da aliança. Por que o 24 ele é o final dessa etapa da questão da lei, onde foi exposta para o povo, né? Porque é o momento que o povo, mais uma vez, a gente viu ali, eles já aceitaram lá atrás, né? Então, lá no capítulo 19, eles aceitam, certo? Eles já aceitam ser esse povo, esse reino sacerdotal, eles já aceitam a aliança com o Senhor. E, novamente, em Êxodo 24, eles vão aceitar. Então, eu peço que vocês abram aí para a gente poder ler junto aqui, ó. Depois Deus disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Arão, Nadab e Abiú, 70 autoridades de Israel. Adorem à distância, somente Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, ou seja, ele leu os 10 mandamentos e as outras 52 leis. Eles responderam em uníssono, em uma só voz. Eu estou lendo na NVI, tá, pessoal? Por isso que pode diferenciar um pouquinho da leitura de vocês aí, dependendo da tradução que vocês estiverem lendo. Mas vou concluir a leitura aqui, porque é a essência mesma, né? O sentido é o mesmo. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Eles confirmaram, eles aceitaram, né? Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. E aí segue esse capítulo aqui tratando acerca disso. Moisés, ele está na presença de Deus, e aí Deus começa a revelar para Moisés, né? A estreitar esse relacionamento, porque eles aceitaram. Agora Deus, ele estreita esse relacionamento. É o que a gente vai ver lá em Êxodo 25, no versículo 8, é o que está nesse texto aqui, ó. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Então, olha que coisa gloriosa. No Éden, o homem vivia diante de Deus, na presença de Deus, né? E aqui, novamente, essa presença seria restabelecida, não mais somente conforme Abraão tinha esse privilégio de viver junto com a presença de Deus, mas aqui já Deus habitaria no meio de um povo. Obviamente que nem todos teriam acesso a essa presença, e entender como Deus é santo e o que Deus é o que esse livro vai tratar. Esse livro, obviamente, ele vai tratar acerca de como fazer para ter Deus ali no meio deles. Como deveria ser esse templo. E isso, pessoal, claro que nós estamos lidando com a aliança sinaítica, tá? E essa aliança é para o povo de Israel. Ler entendendo isso é algo que vai deixar de causar muita confusão na cabeça de muitos, né? Porque daí você vai estar lendo algo que de fato não é aquilo que você vive hoje. Nós vivemos na nova aliança, na aliança que
o Senhor fez conosco por meio de Jesus Cristo. É uma aliança diferente. Essa aliança é uma, a aliança com Cristo, que é o Novo Testamento, é outra aliança, tá, pessoal? Então, Deus, ele estreita o relacionamento deles, construindo um santuário, um local onde ele fosse habitar no meio deles, né? E quando a gente começa a estudar um pouquinho essa, essa arquitetura do templo, as imagens que eram colocadas, né, na tenda, você vai ver lá que tem muito simbolismo com o quê? Com o Éden, com o momento em que Deus habitava junto com o homem, né? Então aquilo lá era como se fosse um pedacinho do Éden na terra, né, onde a presença de Deus estaria. E aí a gente vê de Êxodo 25 a 31, então se vocês analisarem, ó, de Êxodo 25 até 31, o que que vai tratar em todo esse texto? Essa leitura realmente já é mais pesada, dá mais trabalho para ler, tá? Não sei se vocês estão acompanhando a leitura diária, que eu posto sempre no status meu, é um projeto da nossa igreja local aqui, para que toda igreja faça a leitura das escrituras no período de um ano, né? E eu louvo a Deus por esse movimento que Deus tem feito, porque na nossa igreja local, a gente tem cerca de 450 pessoas. E todas essas pessoas, elas entraram no grupo e estão participando desse estudo conosco, né? Fazendo a leitura anual junto de nós. Isso é uma bênção, né, pessoal? Todo ano, todo mundo tem a oportunidade de ler a Bíblia, pelo menos ler ela inteira, né? Pelo menos em um ano ali. Daí ano que vem, a gente retoma de novo, lendo do início novamente, né? E até o capítulo 20, até o capítulo 31 aqui, a gente vai ver o quê? Então, esses detalhes arquitetônicos. E Deus, uma coisa que me chama muita atenção nesses textos, irmãos, é o quanto Deus é detalhista. E é o que a gente vai ver em Levítico também. Então, muitos se perguntam, né? Mas, puxa, acerca da nova aliança, acerca da aliança que Deus tem com nós, hoje, cristãos. Deus sendo detalhista ao extremo, como deveria ser feito. Porque essa aliança, ela demandava obras humanas, ela demandava ação humana, né? Que eram aquilo que os sacerdotes deveriam fazer. E aqueles a quem, no caso, os artesãos, né, que o Senhor escolheu e abençoou para que eles pudessem fazer todos esses ornamentos, tudo aquilo que iria compor o templo de Deus, né, a morada de Deus, a tenda de Deus, né, não ainda como templo, mas como a tenda. E a gente observa que nessa aliança aqui, o Senhor ele é extremamente preciso, detalhista, com cada tamanho, tudo, como deveria ser, o material. Então essa leitura ela é muito boa. Faça essa leitura e isso com certeza vai entrar na tua mente. Nossa, como Deus é detalhista, né? Como Deus ele é preciso naquilo que ele quer. Então acerca da nova aliança, se alguém lhe traz uma doutrina, alguma denominação, enfim, seja ela qual for, traz uma doutrina para você, mas aquilo não está de maneira extremamente clara na Escritura, isso de fato não pode ser considerado uma doutrina absoluta, que se você não aderir àquilo ali, você não faz parte do povo de Deus. Você está entendendo? Por que que não? Agora, existem sim ensinos, costumes de algumas denominações que eles são diferentes. Alguns vão achar a base bíblica para eles, mas não está extremamente claro. Deus não foi extremamente preciso assim. Então, será que é de fato algo que não, a igreja não pode ficar sem, a nossa igreja nos dias atuais? Será que se Deus quisesse isso dessa maneira, ele não deixaria extremamente claro? Mas aí essas denominações sinceras, elas vão dizer, isso é um uso e um costume da nossa denominação. Isso é um costume nosso. Por exemplo, igual um dia eu vi um ancião da congregação cristã no Brasil falando acerca do fato de não ter pastor na igreja, por exemplo, não chamar, né, o presbitério de pastor, não ter esse nome, né? Outras denominações também não vão agir dessa maneira, mas a CB também ela age dessa maneira. E aí alguns que são esclarecidos vão dizer, não, isso não é uma doutrina. Porque o que é doutrina? É o que está lá nos 12 pontos de doutrina doutrinária. Então aquilo sim é doutrina. Então o véu é bíblico? Sim, é bíblico, mas é uma doutrina da igreja? É uma doutrina ou um ensinamento? Se fosse doutrina, estaria nos 12 pontos de doutrina. Então, quando a gente vai para os 12 pontos de doutrina, aquilo lá é o que a igreja está dizendo que, ó, não dá para negociar isso aqui. Se alguém não crê nisso aqui, nós não temos como ter como nosso irmão, você está entendendo? E aí, infelizmente, depois do ano de 2012, lá em 2013, houve a alteração desses tópicos, né, desses pontos de doutrina que eram tão preciosos no passado, quando a igreja foi fundada, e que por muitos anos aquilo lá era algo precioso, era algo que não dava para abrir mão. Então, quando Deus ele quer falar algo
e ele exige que algo seja feito de uma determinada maneira, meus irmãos podem ter certeza que o Senhor ele deixaria extremamente claro na Escritura, através de Paulo, através do próprio Cristo, através de Pedro, de João, eles teriam escrito na Escritura a vontade de Deus acerca de determinado assunto. Agora, é claro, as eras mudam, mas o princípio permanece. Então, quando a gente vai falar acerca de vestes, então tá, então não tem problema usar a calça, mulher, por exemplo. O que nós vamos encontrar na palavra de Deus? Que a nossa veste tem que ser com modéstia e discrição. E é isso que é lindo na palavra. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles não escreveram esse texto colocando lá a veste que eles viam no momento. Obviamente, por que não? Porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Ele sabe que as roupas elas vão mudando, a moda vai se alterando, né? Os costumes, por exemplo, calça, nem existia na época de Cristo. Então, nem os homens usavam calça, né? Como que ele ia escrever aquilo lá? Mas o princípio foi escrito para nós, que é o quê? Que nós devemos, como cristãos, nos vestimos com modéstia e discrição. Ou seja, discrição, né? Outras traduções vão estar com humildade, com simplicidade. Então, nós devemos, quando nos vestir, quando a gente for se vestir, tomar cuidado para quê? Para não usar roupa que vai ostentar, que vai criar, principalmente no momento da reunião, do culto, uma disparidade, onde um está com uma roupa super chique, né? Aquele terno de R$ 1.000, e o outro pobrezinho, que não tem condição, ele vai estar. Isso vai incitar o quê? A inveja. Claro, é no meio de pessoas não regeneradas? Com certeza, mas a igreja tem muitas pessoas não regeneradas ainda. Sim, porque a igreja é como um hospital, tem muito enfermo lá. Então você vestir uma roupa decotada como mulher, né? Por exemplo, algumas vão pegar e dizer assim, mas eu uso saia. Tudo bem, não há problema no uso da saia. Mas o comprimento, sim, porque daí vai envolver o princípio bíblico. Então, isso é algo que eu queria dar esse parênteses, né? Já encerro por aqui. O quanto Deus ele é preciso naquilo que ele quer. E no Novo Testamento nós vamos encontrar tudo aquilo que há de necessidade para a igreja. O que não está ali, meus irmãos, é mera convicção e interpretação furada de algumas pessoas, de alguns, e inclusive às vezes de alguma denominação. E, por exemplo, os mormons, né, que tem esse costume de batizar pelos mortos. Batiza pelo avô, pelo irmão, eles vão encontrar um texto bíblico para embasar essa doutrina deles. Mas isso não está claro na Escritura. Não está de maneira extremamente clara. Interpretar bem o texto, né? É óbvio que se algo fosse extremamente essencial, Deus deixaria muito claro. Não haveria essa necessidade de fazer um estudo muito profundo para se interpretar alguma coisa. Deus deixaria aquilo extremamente claro na palavra, né? E uma coisa bacana nessa leitura, para quem tem aí uma Bíblia de estudo, essa que eu tenho, por exemplo, acho que toda a Bíblia de estudo ela vai trazer isso aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver na minha tela aqui, que ela está pequenininha, mas ó, tá vendo? Ela traz aqui como se fosse uma representação daquilo que Deus está falando com medidas ali, né? Então, o que nós vamos ver aqui? A Arca da Aliança, detalhes acerca do altar do incenso, o candelabro, a mesa, o altar de bronze, enfim. Isso e muitas outras coisas acerca de como deveria ser o véu, por exemplo, o Santo dos Santos. E, meus irmãos, quando você tem uma Bíblia de estudo cristocêntrica, uma Bíblia de estudo onde o estudo realmente foi feito por pessoas evangélicas que conhecem o Evangelho, irmão Ricardo, essa minha, da editora Thomas Nelson, é aquela que eu recomendava, mas não tinha, e aí Deus preparou para mim. Rendo muito graças a Deus por esse presente aqui, que está me edificando muito, e recomendo para vocês mesmo, tá? Então, Bíblia de Estudo, editora Thomas Nelson. Essa Bíblia, quem que é o editor-chefe dela, né? É o D.A. Carson. D.A. Carson, ele é um dos maiores pregadores da nossa atualidade, assim como Paul Washer, assim como grandes nomes aí, Paul McCartney, o R.C. Sproul, são nomes que não são brasileiros, né? São homens que não vivem no Brasil. Aqui no Brasil, talvez a gente poderia colocar aí o Paulo Júnior como um grande avivalista, alguém que o Hernandes Dias Lopes, o Nicodemos, né? É como se fossem homens assim que viveram uma vida de estudo, e obviamente que essa Bíblia, apesar de ter ele como editor, de Carson, não é ele sozinho. Existe um número enorme de pessoas, de homens de Deus que gastaram a sua vida estudando a palavra, que contribuíram para que essa Bíblia hoje chegasse na nossa mão com tanta riqueza de detalhes, né? Como que é uma Bíblia de estudo? Ela é modificada? Existe alguma coisa assim? Não. A gente vai ter o texto aqui em cima, as referências cruzadas aqui, né? Que, por exemplo,
esse texto aqui, onde que mais tem na escritura algo relacionado? Vai estar aqui do lado, e embaixo vai ter comentários bíblicos de irmãos que estudaram durante muitos anos a palavra de Deus, né? E aqui eles vão colocar várias interpretações, e o mais gostoso dessa leitura é que eles não colocam a interpretação só a que eles entendem que é a mais correta, mas eles colocam outras também que outros cristãos tiveram ao longo do cristianismo todo. E aí você, obviamente, lendo antes, você vai ter uma convicção acerca de certo tema, e aí você vai lá, confere ali, e, puxa vida, eu concordo com essa visão aqui, olha que bacana, e aquilo lá, às vezes, até acrescenta algo para você, né? É muito legal. Então tá, isso foi o que a gente viu de Êxodo 25 a 31. E aí, em Êxodo 32 a 34, o que a gente vai ver? A quebra da aliança. Quebra da aliança? Sim, a quebra da aliança. Eles não acabaram de fazer aliança com Deus? Acabaram de fazer. Mas lá no 32, se vocês quiserem ir lá, vai estar provavelmente no textuário de vocês aí, o bezerro de ouro. Famosa história, né? Moisés estava lá no monte, 40 dias lá, ouvindo do Senhor toda essa descrição precisa de Deus. Inclusive, ele recebe de Deus aqui no versículo 18, do Êxodo 31, no versículo 18, a gente vai ver aqui, ó, que Deus deu para ele as duas tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. Enquanto ele estava vivendo aquele momento glorioso com Deus, o que o povo de Israel estava fazendo? Criando um outro Deus. Criando um outro Deus para adorar. Um bezerro de ouro. É extremamente triste isso, né? Você vê como o ser humano, se algo dependesse de nós, isso a gente tem que entender que não eram eles. Nós também haveríamos fracassado. Eles representavam o povo de Deus, o que tinha de mais santo, o que tinha de melhor na terra era esse povo. E esse povo, que deveria estar adorando a Deus, aguardando com paciência Moisés voltar, não foi dito quanto tempo ele levaria lá. Quando ele volta, o povo está. E antes dele voltar, Deus já fala para ele: não, Moisés, enquanto você está aqui comigo, o povo lá já está adorando outro Deus, ou seja, quebrando os dois primeiros mandamentos, já violando os dois primeiros mandamentos de Deus. E Deus, ele se ira de maneira extrema, a ponto de propor para Moisés que ele fizesse uma nação nova a partir de Moisés. Assim como ele fez a promessa com Abraão, ele partiria daí no caso de Moisés. Obviamente, Deus, ele sabe todas as coisas, ele já sabia o que ele haveria de fazer, mas aquilo era para que houvesse em Moisés como se Moisés estivesse ali participando daquele evento, até para o povo de Israel começar a respeitar mais Moisés, porque assim, ó, é o seguinte, por Deus, vocês estariam todos mortos, mas eu intercedi por vocês, eu clamei por vocês, eu falei, Senhor, mas e aí o que o povo vai dizer? Comecei a argumentar com um Deus, assim como Abraão também argumenta com Deus na destruição de Sodoma e Gomorra, né? Mas ali não teve jeito mesmo, né? Aqui no caso, mesmo que muitos vão pensar, não, mas Deus cede para Moisés. Tudo bem, cede, mas até certo ponto, porque aqueles que incitaram aquele movimento, eles foram sim castigados. Esse juízo ele veio através de uma praga em Êxodo 32, do versículo 34 a 35. A gente vai ver lá que muitos foram castigados com essa praga, né? E nós aprendemos essa questão de que Deus ele é misericordioso, sim, ele dá graça, mas também ele é justo. E a justiça de Deus esse conflito que há, esse paradoxo, né, entre ser justo e ser gracioso, ser justo e usar de misericórdia, é algo que nós só vamos entender quando a gente compreende o evangelho. Mas eu vou ler esse textinho aqui que está para vocês aqui, no finalzinho do 32 aqui, ó. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se. Aqui é o próprio Deus falando dele mesmo, tá, gente? E grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então a gente vê o que aqui? A questão da culpa, não tem por inocente, mas peraí, mas também ele usa de misericórdia, ele também perdoa o pecado. Milhares, ele usa dessa beneficência em milhares, né? Outras traduções vai trazer que Deus abençoa em milhares aqueles que são fiéis, no caso de descendentes, né? Mas aqueles que não são fiéis a Deus, o Senhor os amaldiçoa até a quarta geração. Isso também mostra um pouco desse contraste, né? Puxa, quando a pessoa usa de justiça, há uma benção multiplicada vezes 1000. Quando na injustiça, vezes 4. Então, olha como é, é muito distante, né? Não dá para a gente comparar a misericórdia de Deus com a questão
da ira de Deus, né? O quanto Deus ele é realmente longânimo e tardio em irar-se, né? Em Êxodo 35 a 40, o que a gente vai ver lá? O perdão de Deus e a construção do tabernáculo. Então é feita a construção. Então, em todo esse texto, o que a gente vai ver? A construção daquilo que Deus mandou fazer. Então, assim como do 25 ao 31, a gente viu os detalhes arquitetônicos, como deveria ser feito, aqui no 35 ao 40 a gente vai ver como foi feito, como eles executaram aquilo lá. Concluindo no capítulo 40, quando a descida gloriosa de Deus ela desce sobre a tenda. E aí, puxa, será que agora nós vamos poder entrar e habitar com Deus, né? A expectativa do povo estava elevada, mas de repente eles são frustrados com a impossibilidade, inclusive, de Moisés, sim, Moisés entrar. Então, em Êxodo 40, no versículo 34, nós vemos ali que Moisés ele não pode entrar na tenda. A glória de Deus está lá e Moisés ele é impedido de entrar. Então, peraí, então será que deu errado? Puxa, será que Deus não nos perdoou? Porque aparentemente ele havia perdoado. E aparentemente nós estávamos aqui nos preparando e fizemos tudo conforme ele mandou. E por que nós não vamos poder entrar? E aí que entra o livro de Levítico. Por isso que tem o livro de Levítico, que ele vai tratar do ministério levítico, dos levitas, né? Então, o povo de Israel, cada um deles, cada uma das tribos ia ter uma terra, porém os levitas não. Por quê? Deus, ele desejou, e ele cumpriu essa promessa através de Moisés e da descendência deles, de fazê-los, no caso do povo de Israel, não só, né? O povo de Israel era o povo de sacerdócios, sim, mas os levitas, que eram uma tribo dentro do povo de Israel, eles sim foram habilitados a executar o sacerdócio, né, a fazer parte do sacerdócio. Então, se não fosse levita, era impossível sequer entrar na tenda, que dirá no Santo dos Santos, que era o local santíssimo, né, onde só um entrava e não sem oferecer um sacrifício. E essa é a questão. Todo homem é pecador, inclusive Moisés. Por isso ele não poderia entrar. Deus é santo e não havia como alguém entrar na sua presença. Então só seria eficaz essa habitação, o homem ele só seria apto a entrar na presença de Deus caso fosse extirpado, caso o pecado fosse arrancado, né, perdoado, e não sem, porque o pecado gera morte, não sem uma morte. A morte deveria ser ou da pessoa ou de um animal. Há mortes que a pessoa mesmo pagava, que não havia perdão para ela, né, que aí a gente vai entender que são os pecados de morte, que gerava morte terrena, e alguns erroneamente vão interpretar na nova aliança como os mesmos pecados. Se fosse assim, então, alguém que quebrou o sábado era pecado de morte. E por que ninguém fala isso? Ah, o sábado é pecado de morte. Sim, o sábado era um pecado de morte. A consequência por quebrar o sábado era morte. A consequência por você blasfemar de Deus, né, por você adorar outros deuses, ou por você ser um falso profeta, o que muitos são, né, e muitos profetizam levianamente, de maneira abrangente, e muitas profecias, quando caem por terra, quando não se cumprem, nada acontece, o falso profeta, a falsa profecia era um pecado de morte. Assim como também o adultério. Quando a mulher ela adulterava, sendo casada, ela não tinha perdão, ela era apedrejada até a morte, né? Então, nós vamos entender no livro de Levítico essa questão do pecado. E existem pecados que não são para a morte, mas gerava morte também. Por quê? Porque seria aceito a morte de outra coisa no seu lugar. E é aí que mostra essa questão. No livro de Levítico a gente vai entender bem essa questão das ofertas. Então, não se só sacrificava animal quando pecava. São dois tipos, né, de oferta. Que é a oferta mesmo, que é uma oferta de comunhão, de gratidão, e tem a oferta pelo pecado. Então, nesses textos de Levítico 1 a 7, a gente vai entender um pouco isso, essa diferença, né? Dos sacrifícios que eram os sacrifícios que eram para determinados tipos de pecados, né, que a gente vai entender, mas fazendo essa diferença entre o sacrifício pelo pecado e o sacrifício como forma de gratidão, era como uma oferta mesmo, né? Então, o Senhor Deus ele chama Moisés para dentro da tenda, daí sim, né? E como que propicia essa entrada? Deus sendo santo, Deus é vida, ele é sagrado, ele é puro, ele é justo. Como que consegue isso, né? Em Levítico a gente vai ver essa questão. Também a gente vai trabalhar aqui acerca dos rituais, acerca dos sacerdotes e a questão da morte dos animais, né? Que dá essa graça, esse perdão. Será? É isso que a gente vai analisar. Então,
Eu vou separar em temas agora, tá? Porque o livro de Levítico ele é um pouco pesado, então eu vou separar em temas. Então, quando você quiser entender um pouco sobre o sacerdócio levítico, como que funcionava o sacerdócio? Você vai ler isso no capítulo 8 e no 9. E depois, tem uma lacuna aí, no capítulo 21 e no 22. Todos esses capítulos vão tratar acerca do sacerdócio levítico, sobre a ordenação dos sacerdotes, enfim. E no capítulo 10 vai acontecer a morte dos filhos de Arão. Então, eles acabaram de ser ordenados. Naquele momento lá, o povo estava em alegria, em júbilo. E esse Nadab e Abiú, eles entram com fogo estranho. Eles não obedecem a Deus, eles não fazem do jeito que Deus pediu. E aí Deus mostra, através da morte deles, para o povo, o quanto é perigosa, entre aspas, a presença de Deus, porque ele é santo. E se não for feito os procedimentos conforme Deus determina, se trouxer um fogo estranho, algo diferente daquilo que Deus mandou, a gente não sabe quão estranho era isso, né? Mas eles foram fulminados, eles morreram na hora. E, inclusive, é algo que nos chama atenção. Arão, ele não pôde nem chorar pelos filhos, porque Deus mandou ele engolir o choro, basicamente assim, engole o choro, não chora, porque o povo de Israel tem que ver que há santidade na presença de Deus, e que aquele que entra na presença de Deus sem estar santificado da maneira estabelecida, aquilo lá vai gerar a morte. E aí alguém vai pensar, nossa, mas como Deus é mau, né? Puxa, ele matou aqui esses homens que foram levar o sacrifício para o Senhor, inclusive manda não chorar. Meus irmãos, uma coisa que a gente tem que entender é que a morte é algo certo para todo ser humano, certo? Todos nós uma hora vamos morrer. Seja no ventre da mãe, ou seja com 100 anos, 120 anos, mas uma hora a morte vai chegar a uma realidade para nós. Por quê? Por causa do pecado. Então o pecado gera morte. Então quando uma pessoa morre, seja ela nova ou velha, foi a vontade de Deus que se cumpriu na vida daquela pessoa, chegou o fim da vida dela, né? E se Deus fez assim nesse momento, eles já não iam morrer mesmo? E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando Adão e Eva pecou, já era para Deus ter sentenciado eles ali na hora. Deus seria justo se ele os matasse, porque não foi o que ele falou? Se vocês comerem, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus cumpriu? No dia que eles comeram, eles morreram? Não morreram, porque Deus usou de misericórdia, Deus usou de graça. Então, se alguém está vivo hoje, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Então, todo ser humano, seja até o Hitler, no tempo que ele viveu na Terra, ele estava sendo agraciado por Deus com a vida, com o fôlego de vida. Essa vida que as pessoas têm, nada mais é do que graça de Deus. Então nós deveríamos nos surpreender quando Deus deixa uma pessoa viver, e não quando ele mata alguém. Porque o matar é normal, é a justiça de Deus sendo feita. Mas o deixar vivo, você acordar toda manhã, puxa, eu tô vivo ainda. Isso é muita misericórdia de Deus, isso é muita graça de Deus, porque se Deus fosse aplicar a justiça dele, hoje mesmo ele iria dizimar essa terra. Ele acabaria com toda a terra, com toda a humanidade, e ele estaria sendo justo agindo dessa maneira, né? E aqui Deus mata esses dois. Aqui a gente começa a entender essa questão da impureza e da pureza. Para que a gente possa entender um pouco isso, quando a gente for ler todo o livro de Levítico, a gente vai entender que é o que eu, pelo menos, entendo quando eu leio. Que tudo aquilo que Deus mandava acerca de impureza do homem, não era perpétuo aquilo. Essa impureza era até um momento. Às vezes ia levar um dia, às vezes ia levar 2 semanas, ou às vezes enquanto uma doença permanecesse. Mas a gente vai entender isso melhor aonde? Levítico 11 a 15. Então aqui a gente leu do 8, 9 e 10, pulou para 11 e 22. Entendeu o sacerdócio levítico? Volta lá para o 11, vá até o 15, que daí você vai entender um pouco a respeito desses rituais de pureza. Então não era como se a pessoa ela ficasse impuro para sempre. Tocou no morto, já era. Não. Então havia muitas coisas, e isso remete o quê? Higiene, ou até tabus mesmo da época, sabe? Coisas que para o povo na época, aquilo lá era como se, não que aquilo de fato tornasse o homem impuro, mas cerimonialmente ele ficava impuro. Então não poderia chegar na presença de Deus para oferecer um sacrifício se ele estivesse em algumas dessas condições, que é o que vai trabalhar em Levítico 11 e 15. Por favor, leiam depois, tá? Esse ponto é interessante, e você vai ver que aquilo lá envolvia muito questões, por exemplo, a pessoa tocou mofo. Mofo remete à morte, a doença também, tudo que tinha a ver com a morte, ou que tornava alguém sujo, sujeira, né? A sujeira mesmo, física, não espiritual. Tudo aquilo lá tornava o homem impuro. E aí, muitos desses rituais, para se purificar, envolvia o quê? Lavagem.
Eles se lavavam. Por isso que não estranharam o que João Batista estava fazendo, porque rituais de lavagem, de purificação, isso já acontecia, toda a vida aconteceu, desde a aliança, só que você não vai ver a palavra batismo, por quê? Porque o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico ou aramaico, foi o que a gente comentou já, né? E a palavra batismo, ela provém do grego, que alguns vão interpretar como mergulhar, outros como lavar, porque ela é utilizada. Em Marcos 7, por exemplo, você vai ver a palavra batismo sendo usada, a palavra batismo no grego sendo usada para lavar. Jesus falando sobre lavar pote, lavar mão. Naquele verso em Marcos 7, em algum desses versos, se você for direto no original, no grego, você vai ver que ele usa a palavra batismo para lavagem, em outros momentos também para mergulhar, para então, essa questão de dizer que a palavra batismo significa, de fato, isso vai depender do contexto, né? Então, eles faziam vários rituais de purificação, que envolvia lavagem do corpo, lavagem corporal, ou lavagem de determinado parte do corpo, ou lavagem de um utensílio, alguma coisa assim. Inclusive vasos, né? Eles lavavam quando estava impuro, casa quando ela estava impura. Então, aqui a gente vai ver uma série de coisas que vão estar trazendo para o povo não só essa questão cerimonial, mas também um senso de pureza. E hoje, muitas coisas, a ciência ela vai provar como coisas que realmente fazem mal, mas faz mal espiritualmente para o homem? Não. Faz mal materialmente para o homem, né? Obviamente, existem pecados, que nem o Senhor Jesus falou, eles procedem do interior, né? Da mente. Então, não adianta lavar por fora, né? Do copo. E aí, o que Cristo vai trazer melhor para nós. Mas aqui, nesse momento da aliança, para a cerimônia, para aquele tipo de aliança que Deus estava propondo para o povo, esses rituais de purificação eram necessários, tá? E não necessariamente porque alguém estava impuro no momento que ele seria eternamente impuro, né? Um pouco mais sobre os rituais de pureza, a gente vai ver onde. Que daí uma coisa são como eu falei, né? Aqui nesse sacerdócio levítico, a gente vai ver 8, 9, depois 21, 22. Sobre os rituais de purificação também não está tudo junto, linearmente, né? Então você vai ver em Levítico 11 a 15, essas questões que eu tratei aqui, mas também elas vão se repetir onde? Em Levítico 18 a 20. Só que lá de 18 a 20 ele vai tratar mais da questão da integridade sexual, também são leis, né? Consequências acerca da falta de integridade sexual, os cuidados com os pobres, né, que envolve essa parte da generosidade que a gente tratou, e a questão de justiça social. Isso tudo a gente vai ver lá em Levítico 18 a 20. Também tem muita relação com essa questão de ritual de purificação. Puxa, mas então a gente pulou alguns aí, né? O que está ali, então? Que é justamente o que está em Levítico 16, 17, e depois também em Levítico 23 a 25, que são as festas e os dias especiais. Por que eu estou passando dessa maneira para vocês? Facilita, tipo, eu quero entender um pouco sobre as festas judaicas. Então você vai lá em Levítico 16, 17, você vai ter uma certa compreensão. Então, o que é o Pentecostes, o que é a Páscoa, o que são aquelas festas todas, né? E também lá em Levítico 23 a 25, o dia da expiação, enfim. E aqui eu vou ler para vocês quais são essas 7 festas judaicas anuais, que é a Páscoa, pão sem fermento, terceira seriam os primeiros frutos, a quarta, semanas dos Pentecostes, né? A quinta, festa das trombetas, a sexta, o dia da expiação, a sétima, os tabernáculos. E sobre o dia da expiação, eu acho que se tem algo que conecta todo o livro de Levítico, e é o que muitos estudiosos vão dizer, e se tem algo que é importante você fazer a leitura, principalmente com esse óculos agora do Evangelho, é Levíticos 16, 17. Separa, pessoal, por favor, essa semana um momento para ler Levíticos 16 e 17. Talvez não vá fazer sentido para você, mas tenta observar, tenta compreender e ore a Deus para que o Senhor mostre para você o quanto esse texto ele tem uma ligação direta com o que Cristo fez por nós. Isso aqui é extremamente cristocêntrico. Esse texto é muito, muito, muito mesmo a respeito do que Cristo fez por nós, né? E aqui ele vai tratar sobre o dia da expiação, que é cobrir o pecado, né? Que essa frase que muitos conhecem, o bode expiatório. Você vai entender um pouco de onde veio esse dizer, né? Fulano foi feito de bode expiatório, né? As ofertas de purificação, enfim. E também vai ter nesses textos também questões sobre justiça social também. E aí, em Levíticos 26, 17, que é o que faltou para a gente concluir o livro, vai estar a questão da obediência e a graça, né? E a infidelidade e o castigo.
E esse texto, irmãos, também é maravilhoso. Por favor, não deixem de ler Levítico 26 e 27. Anotem, por favor. Eu vou voltar aqui, ó. Levítico 16 e 17. 23 e 25. E depois, Levítico 26 e 27. Não deixe de ler, por favor, essa semana. Separa um momento para estar lendo. Não vai levar muito tempo, tá, gente? Mas lê com calma, o tempo que for preciso, estude. Ficou com dúvida em alguma coisa, vai estudar na palavra. Se tiver uma Bíblia de estudo, melhor ainda, né? Porque daí já está ali mastigado para nós, né? Já está muito mais fácil. A compreensão já fica muito mais rápida, né? Mas não tendo, ficou com alguma dúvida, pede para nós, eu tiro foto para você do texto aqui do comentário, a gente pode compartilhar isso caso não, porque eu não tinha condição, Deus preparou para mim, né? Mas Deus também pode preparar para os irmãos também, né? Imagina que bom desejo, né, de ter um material, uma Bíblia. Louvado seja Deus, né? A questão da obediência, o quanto ela traria graça, paz e abundância na terra. Então, nesses textos, o Senhor vai finalizar o livro de Levítico com o quê? Se vocês forem fiéis, se vocês guardarem meus mandamentos, se vocês, né, forem obedientes em tudo quanto eu coloquei aqui para vocês nesses livros, nesses textos, tanto de Levítico quanto de Êxodo, haverá paz e abundância na terra de vocês. Porém, se não, o que vai acontecer? Essa terra que eu vou dar para vocês, que mana leite e mel, ela vai se tornar o quê? Um desastre. Ela vai se tornar infrutífera. Eu hei de castigar a terra e, em último caso, a gente vai ver a questão do exílio. E ambas passagens se cumprem, ambas promessas, elas se cumprem. Por isso eu acho muito engraçado quando alguém só faz uma promessa aonde só há bênção ligada àquela promessa. Porque aqui, quando o Senhor faz essa promessa de bênção, ele também relaciona ali uma condição, que é o quê? Mediante a fidelidade do povo, a gente não está falando de salvação, tá, pessoal? Obviamente que não. Não confundam, por favor, né? Mas a respeito da nossa vida terrena. E obviamente que esse texto não pode ser tirado fora do contexto. Alguém vai amar Deuteronômio 28, né? Que se você estiver na cidade, eu vou te abençoar, se for para o campo, eu serei contigo, onde você pôr a planta do teu pé e tal, e vai amar aquele texto, né? Sem entender que ele tem também consequências negativas. E obviamente que essa promessa foi feita dentro de uma aliança para um determinado povo. Então, se pegar esse texto fora do contexto, trazer para os nossos dias, achando que onde você pisar, planta o teu pé, Deus será contigo. Então, seria muito esquisito o que aconteceu com Paulo e com todos os outros, né? Porque na visão aqui, né, nesse tipo de promessa, estava ligado uma benção terrena. E peraí, eles passaram fome, frio, ficaram nus em alguns momentos, foram apedrejados, perseguidos e mortos em última instância. Eles não tinham Deus? Eles não estavam obedecendo a Deus? Então, meu irmão, esse que é o perigo de muitos neopentecostais ou pentecostais de pegar esse texto e achar que ele é eficaz na tua vida no dia de hoje, sem entender que ele era para um determinado povo e envolvia exílio aqui. Hoje, a nação nossa, o Brasil, ele não vai envolver um exílio. Nós não vamos ser exilados da terra mediante essa desobediência, porque essa palavra não é para nós. Deus pode castigar com exílio? Claro que pode, se ele quiser fazer. E essas promessas, elas se cumpriram. Houve partes de extrema abundância e bênção, que nós vamos ver lá o ápice do povo de Israel, quando Salomão ele vive na terra, né? O reino dele é extremamente próspero, ali está o ápice. E aí depois dali começa a descer numa ladeira abaixo até que se cumpre essa questão do exílio, né? Esse desastre, onde eles são exilados da terra e perdem a condição de habitar naquela terra que antes o Senhor havia dado para eles. Então é disso que se trata o livro de Levítico. E aí nós vamos ver como ele funciona em Números 1. Já no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Números, a gente já vai ver Deus falando aqui, né? Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação. Então, olha como foi eficaz. O livro de Levítico deu certo. Eles fizeram como Deus mandou, daí então, apesar de, quando não foi feito, haver aquelas duas mortes, e a gente vai ver isso também no Novo Testamento, né, com a morte de Ananias e Safira, né, existe muita ligação, muita relação, né, quando não se faz da forma que Deus determinou, né, aquilo, eles adentraram, né, no caso ali, mentiram para o Espírito Santo, e aqui nesse caso, eles levaram fogo estranho perante todo Israel. Em ambas situações, você vai ver que houve muito temor no povo. Se você ler lá em Atos, no capítulo 5, você vai ver que aquilo lá gerou muito temor no meio do povo. E aqui também, no livro de Levíticos,
aquela situação que aconteceu no livro de Levítico, ela gerou muito temor. E deu certo, que daí em Números 1, no versículo 1, a gente já vê que Moisés ele consegue entrar. Mas acerca do livro de Números, a gente vai ver daí numa outra oportunidade, tá bom? Essa aula ela já foi uma transição um pouco dentro da área temática, né? Que aqui a gente tratou desse tema, que é a Aliança Sinaítica, e a gente vai estar tratando de forma temática também nas próximas aulas aí, se Deus quiser, tá bom, pessoal? Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, orem a Deus por nós, né? E até o próximo estudo, se Deus quiser.